E aí pessoal, tudo bem? Infelizmente a gente não vai conseguir ter a nossa aula dessa semana presencial, mas eu vou passar algumas coisas e algumas instruções por esse vídeo, e aí eu peço que vocês tentem praticar essa semana, o máximo que puderem, sempre. A gente vai conversar um pouco sobre o olho, e aí eu coloquei essas duas esferas aqui justamente para a gente poder entender o que está por trás daquela monte de coisa que a gente está desenhando. Tem uma esfera, né, que é o globo ocular, e esse globo ocular ele rotaciona e tal, para o lado, para o outro, depende da pessoa, vai para trás. Tem gente que tira esse globo ocular com facilidade, até eu não consigo fazer isso, nem pretendo. Mas esse globo ocular é a base onde vai estar dentro da cavidade ocular, né, no osso, e também é onde a gente vai ter como objeto de entendimento essa rotação. Então você tem a íris, a pupila e o esclerótico, o nome que dá, essa parte branca. São coisas que a gente fala, mas a gente fica esquenta na cabeça. Às vezes a gente esquece quando tá dando aula, você sabe a bolinha do olho? Tem a bolinha do olho? É a bolinha do olho. Isso. E aí, o olho vai acontecer aqui em cima, né? Basicamente. Então, eu vou desenhar aqui só porcamente, só para vocês observarem. Eu juro que eu vou fazer um olho melhor, fiquem tranquilos. Mas só para vocês entenderem como as coisas acontecem. E aí, isso aqui geralmente vai passar um pouquinho para cima, às vezes para baixo. Quando isso aqui abre muito, você vai conseguir ver tudo, mas isso é muito difícil acontecer. Se você arregalar o olho, ninguém anda de olho regalado, né? E aí, galera, a gente vai entender agora algumas coisas, como algumas características do olho. Pra gente, aí lembra de que eu gosto de falar algumas características, algumas coisas, porque aí a gente pode observar isso quando a gente vai desenhar. Então, não adianta eu acredito, né, que não adianta eu desenhar um olho e falar, ó, faz assim, faz aquilo outro, e aí eu não falar algumas coisas para vocês observarem do olho. E aí eu acho isso importante porque são coisas que vão aparecer em grande medida nos outros olhos, nos rostos, na cabeça que vocês forem desenhar ou que também criar, e isso ajuda a instruir vocês ou apresentar nortes para que quando vocês forem desenhar vocês possam pensar nessas características, né? Tanto para distorcer elas, tanto para poder agregar e colocá-las como elemento necessário na construção do personagem, na construção do retrato e tal. Então, algumas características sobre o olho que eu gosto de falar. Então, eu vou criar um olho aqui, tá? Então, não tenho nada como referência por enquanto. A pálpebra. Alguns têm uma marcação mais forte aqui embaixo, mas isso alguns têm, então eu não vou querer tomar isso como padrão. Geralmente pessoas que são mais idosas, essas partes mais carnudas, tá bom? Então é isso. Ok. Basicamente, seja um olho estilizado
mais carregado de traço, menos realista talvez, a gente pode observar algumas coisas. Primeiro, a gente vai tentar não desenhar a esfera completa. Sempre a pálpebra vai entrar um pouquinho em cima da íris. Meio que ser um pouquinho às vezes. Então vai criar essa formação aqui. Que em alguns casos essa distância vai ser pequena e essa parte aqui de baixo vai tocar nisso aqui. Lembra que tem uma bola atrás, né? Então isso sobe e isso desce. Então é importante a gente pensar sobre isso. Isso sobe, isso desce, isso vai para o lado e vai para o outro. Isso no caso a íris, né? Que é o globo ocular que vai se movimentar. Vamos lá. Logo, a pálpebra, essa parte superior, ela vai ser às vezes mais escura, justamente porque ela tem os cílios. E os cílios carregam mais. E a pálpebra, essa região aqui, essa pelezinha, vai gerar uma certa sombra, geralmente nessa parte superior. E a parte inferior vai ser mais clara um pouco, entende? Isso é importante pensar. Continuando, parte 2. É porque se o vídeo ficar muito grande, eu não consigo uplar com tanta facilidade. Então por isso que eu tenho que fazer essas partes, tá bom? Desculpa aí. Como eu tava falando, essa parte aqui de dentro, de cima, vai ser um pouco mais escura geralmente, tá? Deixa eu botar um troço aqui embaixo. Show, eu acho que vai. Olha só, tomara que não arranhe o negócio. Enfim. Aqui em cima vai ser um pouco mais escuro. E aí, eu gostaria de explicar aqui, né? Tem um olho de mangá. O olho do mangá, às vezes você vê lá. Você vê lá o brilho, né? Por que tem um brilho aqui tão intenso, diferente das outras partes? O globo ocular, ele é úmido, né? Ele tem uma umidade. Isso faz com que ele receba um brilho, aconteça um brilho muito mais intenso, muito mais forte, muito mais marcado do que os outros. Os outros é a pele, região seca, não tem tanta coisa molhada, não tem nada molhado e tal. A não ser tipo a boca, por exemplo, quando tá com um batom ou alguma coisa assim, ela vai ter uns brilhos mais intensos. O brilho labial, né? Vai ter um brilho mais intenso. E aí por isso justifica esse brilho tão intenso dos olhos, tá? No mangá, por exemplo, aqui em cima também é escuro. E embaixo vai ser mais claro. Por quê? Por causa disso. É essa variação. Só que no mangá você é bem mais marcado, né? Um olho estilizado. Vamos caminhando. Então eu vou pintar aqui a pupila. Eu vou tentar não dilatar tanto ela, né? Pra não parecer que ela tá sob efeito de entorpecente. Ok? Base. Olho base. Como a gente está usando esfuminho ultimamente, eu vou esfumar essa aqui. Eu vou tentar trabalhar com esfuminho pra gente poder fazer sentido, né? Então eu fiz uma camada leve aí com 2B, com 6B. E aí eu tô fazendo uma camada leve com 6B para vocês enxergarem, tá? Se vocês puderem, façam com 2B. Depois acrescentem o 6B. Dei uma base nele todo.
Uma coisa que eu geralmente falo com meus alunos de desenho, do curso de desenho, é que a gente tende a deixar isso marcado, essa parte escura bem marcada. É uma coisa que as pessoas tendem a fazer. Ok, realmente, às vezes isso é mais escuro. Só que ele não é uma linha de contorno. E aí essa é a diferença do desenho realista para o desenho não realista. Olha aqui e tal. É que esses outros desenhos, eles realmente não são... Eita música. Eles não têm essas linhas de contorno, essas marcações. Os efeitos vão acontecer a partir de luz e sombra, do contraste luz e sombra. Não existe um contorno aqui na minha mão. O que existe é uma sombra aqui, ó, que vai criar um contraste com o fundo, e essas duas presenças de luz e sombra vão criar essa relação de volume. Nos desenhos mais estilizados, como mangá, HQ, cartoon e tal, você tem a linha. A linha é um elemento fundamental e você vai brincar, utilizar ela a seu favor. Então, alguns alunos deixam os olhos assim, super marcado. Eu, para quando vou fazer um olho, tento observar isso. E aí, geralmente, eles não têm essa marcação tão forte. Essas marcações, elas vão se desfazendo para dentro. Estão vendo? Eu estou fazendo tipo um degradezinho. Se você fez os exercícios que estão postos no Drive da turma, vocês vão ver alguns exercícios de fazer vários, o mais escuro, o mais claro e tarará. Esse processo todo vai ajudar vocês a terem uma mobilidade na mão ou uma flexibilidade de pressão que vai conseguir desfazer essas coisas escuras assim. Eu juro que esse olho vai ficar legal. Quer dizer, eu vou tentar, né? Tá bom? Então, não deixem uma linha marcada. Tentem desfazer elas. Tá bom? O que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou escurecer aqui em cima justamente por causa disso aqui. Eu tinha escurecido mais os fuminhos. Também curto bastante fazer outra passagem, região de passagem, que é dessa região pra fora, assim. Quando a gente desenha um olho, vocês aí fiquem atentos, muito atentos a esse desenho aqui, ó. Que é a parte da esclerótica, alguma coisa nesse sentido. Que é a parte branca. Observem como ela acontece. Qual é a distância dessa parte para essa, desse olho para cá, da íris para cá, para essa parte é a parte onde vai sair a lágrima sai daqui na realidade, né? Mas eu gostaria que vocês observassem sempre isso, assim, ficassem bem atentos a isso porque é importante, tá bom? Eu vou passar chuvinho mesmo sem precisar muito aqui. Uma coisa que as pessoas costumam também é deixar isso aqui branco. Ah, porque é branco. Não. Geralmente é cinza. Tem um cinza aqui que vai percorrer. Por quê? Porque tem um negócio fazendo sombra em cima desse globo ocular. Então a gente pode marcar de leve, circulando sempre, claro. Isso vai criar volume no olho, tá bom? Eu estou fazendo algo mais básico possível justamente para vocês explorarem quando vocês estiverem estudando. Ok? Então é isso. Eu vou reforçar aqui essa linha dos cílios
Só um pouquinho mais, só um pouquinho mais. Antes da gente passar pra fazer pelos e tal, essas coisas assim. Eu gostaria também que vocês entendessem que a pálpebra inferior, que é onde geralmente as pessoas usam lápis de olho e tal, eu fiquei me perguntando sobre as pessoas que elas fazem vídeo pro YouTube e tal. Se elas têm uma referência quando elas estão fazendo o vídeo ou elas estão criando também. Porque às vezes tem uns negócios tão bons que eu fico assim, não é possível que essa pessoa tá fazendo de cabeça. Ou ela tá criando. Tipo, ela tá criando, nossa, não acredito. Mas acho que sim, as pessoas são muito boas. As pessoas no YouTube que eu assisto e vejo, elas são muito brabas. Eu particularmente não gosto de ficar olhando na referência, porque para dar aula, porque eu fico perdido. Eu tenho muita coisa para mim observar. E aí eu esqueço de ser didático às vezes. Então eu tento não copiar de uma referência para a gente poder observar algumas coisas. E aí se eu quiser incrementar, tirar e tal, fica mais fácil para mim na explicação. A gente pode... Vamos sombrear essa pálpebra superior. Vou fazer aqui. Geralmente essa pálpebra ela tem uma corzinha, né? Nada é tão branco. Eu tô indo com 2B. Com calma e paciência e bondade. Outra coisa. Eu tenho uma elevação assim, né? Então essa região aqui tá recebendo menos luz do que aqui. Então eu posso escurecer um pouco mais. Mas é muito pouco. E aqui eu vou deixar mais claro. Aí eu vou com meus fuminhos, meu belo fuminho. Eu acho que essa mulher tá cantando gritado. Mas ok. Ela tá ajudando a gente no vídeo. Melhor o grito dela do que o grito das crianças aqui, que senão vocês iam ficar agoniados. Vamos lá. Eu tô fazendo só a base, tá? Sobre os cílios, é porque eu tenho que andar para que a gente possa explicar outras coisas. Sobre os cílios, é importante observar outra coisa. Cílios não, desculpa. Os cílios mesmo. Geralmente, os cílios femininos, eles tendem a ser mais altos. Principalmente se a pessoa estiver maquiada, né? Que ela passa uma pastinha que levanta os cílios, que eu não sei o nome. E aí, a gente pode fazer os cílios de forma que a gente vai pressionar um pouco com o lápis e puxar para cima. Assim. E aí, em vez de fazer 15.000, eu posso fazer uns poucos. E engrossar a parte de baixo. Não sei se não ficaram bons não, hein? Não sei. Mas enfim, é só pra vocês entenderem.
Eu quero só passar uma base para vocês entenderem. Então eu não tenho essa vaidade de ser o melhor desenhista do mundo. Tem algumas linhas que estão marcadas justamente para vocês verem, senão vocês vão enxergar e vai ficar esquisito. Forever. Vocês podem colocar um estilo embaixo menorzinho. Então, vamos lá. Observar sempre essas relações aqui, ó. Isso aqui é sempre importante. Onde tá batendo esse olho, se tá um pouco mais em cima, mais embaixo, tá bom? Isso é importante. Essa voltinha que geralmente tem, de onde sai a lágrima, em uns são mais marcados e mais assim. Outros são mais retinhos, ficar atento a isso. E aí tem a parte de dentro da pálpebra inferior, tá vendo? Que é onde saem os cílios de baixo, ok? Isso é importante. Sobre os olhos, vamos continuar algumas coisinhas aqui que são importantes. E aí eu vou fazer um outro vídeo.